Fala pessoal, nesse vídeo nós vamos dar uma olhada no último relatório gerencial do CPTS11, fundo bem conhecido aqui no mercado, né, de papel, quase virando um multi-estratégia de tanto fundo imobiliário que nós temos aqui dentro desse fundo. Tem alguns probleminhas e esses problemas infelizmente ainda não acabaram, né? Então é um fundo que eu sempre trago aqui todos os meses para a gente poder acompanhar e ver como é que a gestão tá tentando de fato resolver esses problemas aí de alavancagem, de coisas, de despesas altas que temos aqui todos os meses, tá? Então eu espero que vocês gostem desse vídeo. Será que já tá valendo a pena agora nesses 8,40 que eu tava olhando aqui hoje mais cedo? Então já é um fundo que tá com um desconto começando a ser bem interessante, né? Então é isso, vou deixar aí também minha opinião no final do vídeo, se ainda vale a pena ou não entrar nesse fundo e outras coisas, tá bom? Para você que não me conhece, se inscreve aqui no canal, deixa um like, todo dia tem vídeo aqui sobre fundo imobiliário, então fica ligado aí, tá? Vamos lá, o fundo começou aí em 2014, então é um fundo que tá chegando aí, cara, 10 anos já de mercado, né? Não é um fundo qualquer. Temos aí de taxas fixas 1,15% ao ano e não temos taxa de performance, então é um fundo bem ok em relação à taxa, né? Um pouquinho mais puxado que os outros, mas também não é nada tão preocupante assim. Valor patrimonial do fundo, 2,85 bilhões de reais, é um fundo de quase 3 bi, né? Não é um fundo pequeno. R$ 8,98 aí por cota, mais ou menos que está o VP dele. Às vezes fica acima de R$ 9, às vezes fica abaixo, tá, pessoal? Por conta do Tesouro IPCA 2035, né? Quando o Tesouro está para cima, o VP do fundo cai. Quando o Tesouro está para baixo, o VP do fundo sobe. Então é sempre o inverso, né? Então fiquem ligados nisso aí também. Pagou 8 centavos no último mês, que é a mesma coisa com o dividend yield de mais ou menos 11,5%, 12% aí ao ano, tá, pessoal? E temos aí uma base de cotistas enorme, né? 383 mil cotistas aqui no fundo. Já vamos começar aqui falando de resultado do fundo, tá? Então, aqui é uma parte que meio que desanima um pouco investir nesse fundo, tá, pessoal? Porque a gente consegue ver aqui que no mês de abril, nós tivemos um total de receita de 35 milhões 579 mil. Bem acima, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Bem acima do que esse mês de março aqui, tá vendo? 32 milhões, sei lá, cara, 4, 5 milhões a mais, né? Só que também tivemos uma despesa muito maior, tá vendo? 7 milhões 129 mil reais, quase 2 milhões a mais do que o mês passado também. Então, tivemos mais lucro, mas também tivemos mais despesas que em alguns momentos está proporcional um ao outro, né? Então, ok. Mas quando a gente olha aqui a despesa frente à receita do mês aqui de abril, a despesa do fundo foi de 21% da receita total, tá? Então, uma média de fundos de papel é de 10, 15% no máximo, né? Então, quando começa a ficar acima dos 15%, já meio que fica preocupante. O CPTS, cara, é bem normal a gente ver aqui esse tipo de receita nos meses 21, 25%, 30% a gente já viu aqui, né? Então, as despesas desse fundo cada vez maiores por conta disso aqui, ó. Despesa financeira com alavancagem, tá? Então, esse fundo pega dinheiro emprestado com o CRI, né, com o banco, sei lá como é que ele faz, e ele empresta esse dinheiro de uma outra taxa e tal, só que o fundo pega o dinheiro a CDI e empresta IPCA, né? Só que como são indexadores diferentes, o IPCA às vezes vem baixo, o CDI está alto, então o fundo não consegue ter lucro suficiente para pagar essa alavancagem aqui, e isso tudo vai virando despesa aqui pro fundo, e isso tudo vai, cara, corroendo o VP do fundo, o valor patrimonial do fundo, isso vai entregando menos resultado pro cotista, e isso é muito ruim pro cotista, tá, galera? Então, só a gente fazendo aqui uma conta de padaria, tá? Só para vocês entenderem o que eu tô querendo dizer. Eu tô tentando falar isso todo vídeo e o pessoal não consegue entender, tá? Então, vamos somar aqui, deixa eu tirar o zoom aqui, a gente consegue ver aqui nessa parte cinza, ó, que o resultado do mês de abril de 2024 foi 25 milhões 440 e poucos mil reais, né? Vamos colocar isso aqui na calculadora. Vou tirar essas vírgulas aqui só para não dar problema. E vamos somar aqui a essa despesa aqui com alavancagem. O fundo de papel não precisava ter isso, tá? Então, a gente pode considerar aqui que essa é uma decisão da gestora, tá, pessoal? Então, se a gente não tivesse essa alavancagem, o resultado do fundo seria mais ou menos 28 milhões 383 mil reais, mais ou menos, né? Usando essa conta aqui. Aí, se a gente pegar e dividir isso pelo número de cotas que o fundo tem, que aqui na primeira página a gente consegue ver, ó, aqui embaixo, tá vendo? 317 milhões de cotas aqui que nós temos. E a gente dividir aqui, olha para quanto que vai o resultado do fundo. Quase 9 centavos por cota, né? Então, assim, é um fundo, cara, que ele poderia estar entregando muito mais pra gente, né? Ele, em vez de estar entregando esses 8 centavinhos aqui por cota, poderia estar entregando
8 centavos, 0,8, né? Quase 9 centavos praticamente aqui, ó, que vocês estão vendo, ó. É um fundo que poderia estar entregando, cara, 1 centavo, 2 centavos a mais, né? Um mês de inflação mais alta, talvez até uns 10 centavos, né? E isso por conta da alavancagem, a gente não consegue ter esse lucro mais, tá? É claro que tem resultado aqui que só vem por conta da alavancagem, mas eu tenho certeza que o custo da alavancagem é sempre maior do que o custo do que o lucro que a gente recebe aqui nesse fundo, tá, pessoal? Então, deixa aqui olhando para vocês, é um fundo que tem uma alavancagem mal feita, que a gestora tá se recusando aí a resolver esse problema, né? Então, fiquem ligados nisso a longo prazo, tá, pessoal? A quebra de resultado aqui nesse mês, só pra gente conseguir ver aqui nesse gráfico, tá? Então, esse gráfico aqui ele mostra pra gente quantos por cento que veio de CRI, quantos por cento veio de fundos imobiliários, quantos por cento veio de ganho de capital, etc, etc, tá? Nessa parte azul aqui mais claro, foram 4 centavinhos aí do resultado desse mês, tá? Que foi de CRI. Então, de um fundo que entregou 8, cara, metade só veio de CRI, né? Muito pouco, tá? Aí tivemos aqui 1 centavinho de negociação, de crise, etc. E tivemos aqui 2 centavos, que foi aqui de ganho de capital com cotas de fundos imobiliários que eles venderam com lucro, tá? Então, vocês verem como é que esse fundo é um fundo de papel, cara, que era pra isso aqui, ó, ser, sei lá, 0,7, né? 7 centavos por mês. De 8 centavos que ele entrega, 7 vi de CRI. Então não tá vindo, tá vendo? Tá diferente. Esse fundo, ele meio que se perdeu, assim, um pouco nessa parte de saber gerenciar ali onde ele deveria tá investindo dinheiro, tá? Ele tá sempre se metendo com fundo imobiliário, tá se metendo com essa alavancagem aí que também não faz muito sentido e tal. Então é uma coisa assim que você tem que ficar com um pouco mais de olho aberto aqui nesse fundo, tá? Aqui na tabela de sensibilidade a gente consegue ver quanto é que o fundo entregaria se você comprasse ele mais ou menos a 8,50, 8,40, tá? Então, IPCA mais 8, mais ou menos, aqui já é descontado a taxa de administração do fundo, tá? Então, é um retorno interessante, tá, pessoal? Para um fundo high grade, assim, eu diria, né? Que agora o fundo tá com uma carteira, assim, meio high grade, na carteira ali de papel dele, pelo menos, tá? Você vai receber o IPCA mais 8, cara, sem considerar a grande carteira de fundos imobiliários que nós temos aqui dentro, tá? Isso aqui é só a carteira de papel do fundo, tá? Então, talvez você receba até um pouco menos que isso, tal. Então, é difícil, cara, é difícil. Com essa alavancagem fica difícil. As taxas desse fundo também estão bem baixas, a gente vai mostrar ali já, tá? A gente consegue ver aqui nesse gráfico um histórico aí de quanto que o fundo pagou, né, anualmente, né? Então, lembrando, fundo base 10, então, aqui nesse ano de 2016, por exemplo, foi o ano que ele mais pagou. 1,49 dividido por 12, ele pagou aí 12 centavos por cota. Aqui não tinha alavancagem, por exemplo, tá? Então, foi um ano com uma inflação muito mais alta, né? Nem se compara, mas aqui também a gente não tinha alavancagem. Será que ele ia conseguir entregar isso tudo com alavancagem? Talvez não, né? Então, também tem isso. Aqui em 2024, a gente já está entregando mais do que o CDI, né? Então, essa barrinha cinza é quanto o CDI teria pagado se você tivesse investido o dinheiro do CPTS no CDI da vida. E em azul é quanto o CPTS pagou, né? Então, ano passado ele pagou menos, tá vendo? Pagou 88 centavos, o CDI teria rendido 95 centavos, foi um CDI mais alto mesmo ano passado. Esse ano ele já pagou 37 centavos, o CDI até agora pagou aí 34 centavos. Lembrando, o CDI está caindo, a alavancagem consequentemente vai ficar um pouco mais barata, mas ainda assim vai ser um pouco diferente aqui para o fundo, tá? E como vocês conseguem ver aí, o fundo vem sempre entregando acima do CDI, alguns anos assim, loucamente a mais do que o CDI, tá vendo? 2020, ó. Então, é um fundo que, para quem sabe entrar e sair desse fundo, talvez você receba aí um retorno bem interessante, tá? Aqui essa é o gráfico bem polêmico aqui do fundo, né? Que é um gráfico que mostra aí quanto que essas alavancagens do fundo estão trazendo aí de resultado para o fundo. A gente consegue ver aqui que no início foi só sucesso, né? Quase 1% ao mês, entregando ali de resultado com essas alavancagens e tal. Aí depois veio só pancada, né? Menos 1,16, menos 1%, menos 0,60, menos. Aí depois veio 0,03 de positivo, depois menos, só prejuízo. E agora estamos aí 3 meses, rendendo aí 0,16, 0,16 e 0,20 aqui no final, tá? Então, muito pouco ainda, tá, pessoal? Ainda não é assim, na minha opinião, ainda não tá valendo a pena essa alavancagem. Aqui ele mostra pra vocês nessa barra cinza aqui, ó, deixa eu dar um zoom. O custo da alavancagem, né, 0,95%. E aqui, ó, na outra barra, nessa aqui, é a rentabilidade de CRI, né? Então, quanto que esse dinheiro que eles pegaram emprestado rendeu, né, para eles quando eles emprestaram novamente e tal. Então, tá vendo? Aqui foi menos 0,95% de custos e 1,15% que sobrou aqui pra gente, 0,20%. No mês de IPCA alto, tá? Mês que vem, que é o IPCA de 0,16%,
o gráfico vai estar mais ou menos assim, ó. Tá vendo? Vai ser um prejuízo bem grande pro fundo no mês que vem, essa alavancagem dele. Então, cara, tem que saber entrar nesse fundo, porque tem essa questão aí, né, da alavancagem. O resultado da estratégia de alavancagem até agora foi de apenas 0,49% desde 2021, cara, até agora, né? 0,49% só de resultado, fora a inflação que a gente perdeu de toda essa grana que tá alocada lá. Então, assim, horrível, né? Horrível. Já dava pra Capitânia ter tirado isso aí, cara, porque isso aqui tá impactando o PL do fundo, tá vendo? O patrimônio do fundo tá sendo jogado para baixo, cara, por conta dessas alavancagens, tá? Então, tá vendo quantos meses aqui ele veio em prejuízo, aqui, lucro, né? Então, o fundo às vezes tem que usar caixa para pagar essa alavancagem, então é complicado, tá, pessoal? Aqui nessas tabelas a gente consegue ver movimentações da carteira. Aqui nessa primeira tabela são as compras que eles fizeram, bastante coisa que eles compram e vendem, né? Essa é a única gestora que consegue fazer isso com expertise, com qualidade, tá, pessoal? A Capitânia tem isso aqui, de conseguir fazer esses trades aí com CRIs, papéis de renda fixa em geral, tá? Então, eles compraram aí, nesse mês, 823 milhões de reais, então é um fundo que gera uma grande liquidez aqui pro fundo, né? E pro fundo não, pro mercado como um todo, e também venderam aí 725 milhões, então soma aí, cara, quase 2 milhões de reais de movimentações aqui, só nesse mês de abril no fundo. As movimentações aqui mais interessantes são essas que estão em negrito, essas que eu coloquei aqui as setinhas para você, né? São operações que eles compram mais com viés de longo prazo, médio a longo prazo, né? Então, 8,95 aqui de aquisição, aqui já foi bem mais baixo, né? 6,70 e aqui 8,97%. Lembrando, a carteira do fundo está seguindo aqui uma estratégia de reciclagem para melhorar aqui tanto o retorno total, né, da carteira, que hoje é muito pequeno, mas também melhorar o risco, talvez, né? Então eles estão meio que nessa aí para se manter como uma carteira high grade, mas que entrega um pouco mais do que ele está entregando hoje, que é muito pouco, tá, pessoal? Aí aqui, outras movimentações que eles fizeram aqui em carteira de fundos imobiliários, que já é gigante desse fundo. Essa carteira aqui é muito grande, cara. Vou mostrar aqui pra vocês. Tem tipo 800 milhões de reais em fundos imobiliários aqui, então não era para esse fundo ter isso tudo, né? É um fundo de papel. Eles continuam comprando cotas de fundos imobiliários, participaram aqui de 2 emissões, né? BPML11, fundo novo de shoppings da BTG, e também participaram aqui da emissão do TRXF, tá? Colocaram aí 12 milhões praticamente. Aí venderam aqui uma mixaria de TRXF, deve ter sido para executar um pouco de lucro. E também venderam um pouco de MOL 11 aqui, que também deve ter sido para executar um pouco de lucro, tá? Então, são movimentações muito estranhas. Para que tá entrando em emissão de BPML11? Sabe, cara, não precisava, sabe? Um fundo novo, estratégia nova. A gente não sabe ainda qual que vai ser. A, gente sabe, a BTG é uma gestora muito grande, mas a gente sabe que BTG às vezes demora um pouco a pegar no tranco, nos fundos, né? Então, cara, só a decepção, assim, nesse fundo, sabe? Mas movimentações ruins ainda, tá? Nesse gráfico aqui a gente consegue ver o retorno da carteira do fundo, que é um retorno bom, galera, tá? Tá vendo? O IFIX foi 27,25% no período, né, de 2019 até 2024, e a carteira do fundo foi 64%, mas tenho certeza que se esse mesmo valor que foi investido aqui em fundos imobiliários tivesse sido investido em CRIs, em papéis, que é o objetivo desse fundo, o cotista teria recebido mais dividendos, o PL do fundo ia estar melhor, né? A gestora ia ter entregue muito mais, sabe, muito mais rendimento pro cotista, porque ia ter mais dinheiro na mão, mais liquidez, mais tudo, sabe? Não era para tá com essa grana trancada aqui em fundo imobiliário. Tem um monte de fundo imobiliário aqui que eles não conseguem vender, galera, porque não tem liquidez, né? Não tem qualidade no mercado, etc. Então, tem isso também, tá? Liquidez média diária aqui do fundo, 8,22 milhões de reais, então, né, uma liquidez muito boa para um fundo base 10 também, né? Você entra e sai tranquilamente desse fundo. Base de cotistas continua subindo, então, vou mostrar aqui para vocês, no mês de abril aqui, já estamos encostando ali na casa dos 400 mil cotistas, né? Mês a mês sempre subindo. Aqui, né, nesses anos aqui você consegue ver, né? 22, 23, 24 sempre subindo bastante, né? De 2022 para 2023 subiu 100 mil cotistas, né? E agora, em 2024, acredito que também deve subir isso aí, porque agora o fundo virou base 10 e tal. Então, acaba entregando mais mesmo. Aqui, exposição por segmento. Então, como é que está alocado aqui os recursos do fundo? Estamos 27,8% em fundos imobiliários. É muito grande. Eu acho que é o fundo de papel que mais tem fundo imobiliário em carteira, tá? Muitos desses fundos eles não conseguem vender, então por isso que a posição está tão alta assim. Vou mostrar ali para vocês a lista já já. Aí temos aqui de setor de papel, de CRI, que ele tem carteira, né? Setor logístico e industrial, um setor bem high grade, tá, pessoal? 19,7%. 17,7% no setor de shopping e 16,1% em comercial, tá? Logístico, industrial e shopping são dois setores de high grade bem legais, né? Setores bem seguros, com boas garantias e tal, liquidez boa.
Aí agora, varejo já começa a puxar mais para um middle risk, residencial também, né? Então tem isso aqui. E aqui na lista de devedores, nenhuma grande novidade dos meses passados para cá, tá? O XPPR continua sendo o maior devedor do fundo, né? Quase 12% do PL, assim, é preocupante, na minha opinião. A gente sabe aí que o XPPR é um dos fundos que teve uma alavancagem muito ruim, né? Muito mal gerenciada. A XP vacilou feio nesse fundo aqui. E ele é o maior devedor da gente. É claro que os ativos ainda estão lá, né? O XPPR está tentando vender os ativos para poder pagar as alavancagens e tal, mas mesmo assim, cara, muito ruim, tá? Muito ruim. Aí temos aqui o FI General Shopping, que é um fundo aí da própria Capitânia também, 6% da carteira, tá? Aí depois vem aí várias outras empresas, a SAI, etc, etc, tá? Aí aqui como é que tá a alocação por... Mais ou menos essa alocação aqui que a gente falou aqui em cima, né? Só que aqui um pouco mais direto, né? 67% dos ativos do fundo só em CRIs, em papéis, que é o objetivo desse fundo, e 27,8% em fundos imobiliários. Galera, muito ruim, né? Muito ruim. Um fundo de papel era para estar pelo menos uns 90% alocado em CRI, tá? Então aqui é bem abaixo do esperado, tá? E em taxas, né? Bem baixas. A taxa por marcação a mercado atualmente está IPCA mais 8, mas, né? Será que não poderia estar um pouco melhor, tal? Enfim, tem isso aí também. O spread aqui, como vocês podem ver, esse aqui é o spread do retorno da carteira do Tesouro IPCA 2035, tá, galera? Então, o fundo o Tesouro antes ficava aqui, né? E o fundo estava mais ou menos aqui, um pouco mais acima do Tesouro, né? Então, aqui o Tesouro e aqui o fundo. O fundo entregava mais que o Tesouro. Só que aqui o risco era muito maior, né? Porque o fundo estava entregando muito mais que o Tesouro, tinha que pegar operações um pouco mais arriscadas e tal para pagar um pouco mais. Só que aí o fundo fez isso, ó. Ele deixou igual, tanto o Tesouro quanto ele, tá vendo? O spread aqui, ó, foi para 1,94%. É até bastante, tá? Um tesouro alto que nós temos agora de 6% ao ano. Mas mesmo assim, ainda é... Sabe, eu acho que ainda dava para dar uma melhorada nisso aqui. Eu acho que quando essa NTNB cair, esse spread vai aumentar bastante, tá? Subiu consideravelmente do mês passado para cá, tá? Então essa taxa aqui tava o IPCA mais 7 um dia desses, né? Era bem baixo, agora tá IPCA mais 8, mas eu acho que dá para ser um pouco mais. Estaria um pouco mais se não tivesse tanta coisa alocada em fundo imobiliário também. Eles iam conseguir fazer giros um pouco melhores, tá? Aqui já é a carteira de papel dele. Galera, a carteira aqui é basicamente essa tabela aqui, esse gráfico aqui em cima, sabe? É só colocar aqui um pouco mais destrinchadinho, né? Então vamos pular. Lembrando, se inscreve aí no canal, deixa um like. Pô, tá gostando do vídeo aí? Comenta aí o que você tá achando também. E aqui a gente consegue ver a carteira de fundos imobiliários da Capitânia, tá, pessoal? Todos esses fundos que vocês estão vendo aqui amarelo, ó, são fundos da própria gestora, da própria Capitânia. Então o CPTS foi lá e comprou esses outros fundos da própria Capitânia. Vamos fazer aqui um cálculo juntos de quanto que o CPTS tem alocado em fundos da própria casa, tá? Então vamos aqui, 2,5%, desculpa, 1,9% aqui e 1,5% aqui no CPOF. E temos aqui o CPLG também, 0,5% do PL do fundo, tá? Então chegamos aí a 6,4% em fundos da própria casa. É uma alocação muito grande também em fundos da própria casa, tá? Isso pode ser considerado um conflito de interesse em algum momento, caso eles tenham entrado, por exemplo, em emissões desses fundos, né? Será que se esses fundos der algum problema, sei lá, com dívida, com etc., será que o CPTS vai conseguir intervir e tal? Então é complicado, tá? E eu acho legal também que eles colocam aqui nessa outra tabela aqui do canto, qual que é a porcentagem que o CPTS tem desses fundos, tá? Então aqui, por exemplo, no CSFI 11, 29,84% desse fundo, o CPTS é dono, né? Então, por exemplo, se o CPTS quisesse chamar uma assembleia agora nesse fundo aqui, GSFI, ele provavelmente ia ganhar a assembleia, cara. Ele conseguia liquidar esse fundo tranquilamente, tá? Isso já foi uma grande estratégia do CPTS no passado, no qual ele ia comprando os fundos aos poucos, quando ia ver, ele tava com posições assim tão grandes, tá vendo? HBCR, 94% é do CPTS, ele é praticamente o dono do fundo, né? Não tem mais o que fazer. Esse aqui, PNPR, 99,39% do fundo é do CPTS também. Então eles conseguem chamar uma assembleia e tranquilamente aprovar a assembleia, liquidar o fundo e tal, pegar um lucro, sabe? Então quando o CPTS compra, sei lá, 30%, 40% de um fundo que está com um desconto muito grande de valor patrimonial, ele consegue chamar uma assembleia, liquidar o fundo e tentar vender os ativos do fundo forçadamente, né, por assembleia,
a quase no VP, né? Então ele, sei lá, compra o fundo a um PVP de 0,40 e os ativos são vendidos aqui a PVP de 0,80, 0,90, sabe? Então ele tem todo esse lucro aqui. Só que não estão mais fazendo essas coisas ultimamente, né? Acabou, tem bastante tempo que eles não fazem. Era uma grande coisa que o fundo fazia também. A gente não sabe se tem algum aí pra acontecer, né? Mas é isso aí que tem acontecendo, tá? É engraçado de ver também que o CPTS tem quase 20% do TRXF, um fundo gigante, né? Bem conhecido aí no mercado. Quase 20% é do CPTS. Imagina se eles chamam uma assembleia lá pra fazer alguma coisa. Imagina o barulho que não seria, né? Aí aqui a gente consegue ver aqui embaixo nesse gráfico a alocação aí dessa carteira de fundos dele, né? 23% em renda urbana, 29% em shoppings, 19% em laje corporativa, 13% em logístico, tá? Tem muitos fundos legais aqui, tá, pessoal? Mas tem muitos fundos que, por o CPTS ter grande parte da carteira dos recursos desse fundo aqui alocado nele, né? Tipo esse aqui, por exemplo, né? PNPR, 99%. O CPTS não consegue vender esse fundo hora nenhuma, né? Não tem liquidez nenhuma. 99% das cotas estão aqui no CPTS. Então, é difícil, sabe? Não tem como vender esse tipo de fundo. Então, é só chamando uma liquidação mesmo para a gestora tentar vender os ativos e tal. É um grande rolo, sabe? E fica o dinheiro preso aqui um tempão, galera. O dinheiro fica preso aqui, infelizmente. Não tem muito o que fazer, sabe? É isso aí. E aqui a gente consegue ver aí alguns dos ativos, aí, alguns dos devedores, né, que o fundo tem, extra, etc, etc. É uma carteira que vem melhorando bastante, tá, galera? Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Eu acho que o CPTS 11 é um fundo que tem esses problemas aí de alavancagem, mas é um fundo que, assim que ele resolver esses problemas, vai valer muito a pena atrás desse fundo, sabe? Atualmente, eu acho que eu ficaria um pouco de longe, né? Lembrando, não é recomendação de compra, de venda, de nada, né? Eu ficaria um pouco longe atualmente, porque vamos passar por 2 ou 3 IPCAs muito baixos, né? Então, quando o IPCA está muito baixo, a alavancagem fica aqui, ó, né? Então, isso aqui, tudo que sobra aqui, o fundo tem que pagar da mão, né? Então, tipo, de resultado que ele tinha, que deveria ter sido entregue pro cotista, ele acaba usando para pagar essa alavancagem. Então, sabe, eu ficaria um pouco de longe desse fundo agora, eu ficaria analisando ele assim que a gestora resolver essa alavancagem dele, eu acho que vale a pena entrar, ou assim que a Selic, o CDI, chegar lá na casa dos 7, 8%, se é que vai chegar, né? Aí vai começar a valer a pena essa alavancagem aqui. Gente, é isso, eu espero que vocês tenham gostado, comenta aí o que você achou do vídeo, se você investe também no CPTS. É isso, tchau, tchau, até a próxima, se inscreve aí, deixa um like, fui, tchau.